Olá, gente, mais um episódio do nosso quadro Mães que Inspiram. Mais uma vez, eu estou muito feliz, porque a nossa convidada de hoje é muito especial. Que isso? Que é a minha patroa. Né, gente? Vocês conhecem ela, já viram ela nas minhas redes sociais. Eu estou muito feliz dela estar aqui compartilhando um pouquinho da história dela. Eu conheço um pouquinho, tive a oportunidade de conhecer, conversar com ela um pouco sobre. E vocês vão conhecer um pouco mais. E eu gostaria que vocês apresentassem o pessoal de conhecer. Olá, pessoal. Meu nome é Silvane. Eu tenho 39 anos. Tenho um filho, o Lucas. Sou casada. Atualmente sou empresária, né? Sou proprietária de um restaurante aqui em Sarzedo, né? E estamos aqui participando com o Leandro. E como foi quando eu te fiz o convite? Como você sabe, eu não gosto muito de aparecer. Não, ela é muito tímida, gente. Não gosto de câmeras, não gosto de... Então, assim, muitas pessoas não me conhecem, né? Conhecem muito o meu restaurante, mas não me conhecem porque eu não sabe sou... quem você é por dentro, né? Não. Assim, né? Como se diz, nos bastidores. Nos bastidores, no não. off. Porque eu realmente não sou Tá muito nervosa? fã. Um pouquinho, normal. Todo mundo fala que fica nervosa. Fica um pouquinho nervosa, sim. Mas muito obrigada, primeiramente, por aceitar o convite, por ter topado participar, né? Tá aqui com a gente. E é isso. Então, eu que agradeço. Eu para mim mais foi... agradecido, não? Fiquei muito feliz quando recebi esse convite, né? A gente se sente como Sim, você vai representar muitas pessoas aqui. Sim. E a história dela, gente, é uma história bem assim, bem atual, né? Quando se trata de falar da sua mãe, né? É de um assunto que faz pouco tempo. Faz 3 anos. Parece um assunto que já até morreu, mas não morreu, não, né? Jamais. É um assunto que foi na época do Covid, né? Sim. Que foi quando a sua mãe faleceu, né? Então, assim, é um assunto bem recente, que hoje não se fala tanto quanto na época, né? Mas foi um assunto, foi o auge, assim, no mundo, né? Isso. E você hoje vai representar muitas pessoas aqui que passaram pelo mesmo processo que você passou, porque o Covid, ele foi um marco, assim, na história da vida de muita gente, né? Sim. Muitos perderam mães, pais, filhos, irmãos no Covid. No meu caso, eu perdi minha avó e a minha mãe, né? Ah, foi a sua avó também, minha né? avó, isso. A minha foi avó, as duas faleceram com diferença de um dia para o outro. O Covid, ele veio para, né? Ele devastou muitas famílias. Sim. Né? Mas tudo também tem seus graus de responsabilidades, né? E tudo também tem seus motivos. A gente se cuidou, mas às vezes você achava que não ia acontecer com você e acaba acontecendo. E aí eu perdi 2 pessoas muito especial para mim, que foi minha avó e a minha mãe. Ah, sim. Então vamos lá para nossa primeira pergunta. Como ela disse que é dona de um gastrobar, né? Isso. E como que é para você hoje ser mãe, ser dona de um estabelecimento, equilibrar isso, ser casada, ser empresária? Leandro, é uma batalha por dia, né? Igual eu falo, não é fácil. Quando você decide empreender, é uma decisão muito forte, por quê? Porque você não consegue ser 100% tudo. Você não é 100% mãe, você não é 100% empresária, você não é 100% filha, você não é 100% esposa. É um desafio muito grande, muito grande. Então, assim, você tenta se dividir nesses né, nessas questões e não é fácil. Eu falo que não é fácil, ainda mais hoje em dia não é fácil você empreender. Sim. E quando se trata da responsabilidade de ser mãe no dia de hoje, isso aí aumenta muito mais. Porque hoje é muito difícil você criar um filho, a verdade é essa. Você teve o seu filho antes ou depois? Eu tive o Lucas antes de ser empresária, né? Ah, tá. Eu sou contadora por formação. Eu trabalhei gerenciando algumas empresas e aonde eu adquiri conhecimento para me montar o Tanicos, né? Que é o nosso restaurante, o nosso gastrobar, na qual você é um dos nossos chefes lá. Leandro é chefe lá. Então, assim, foi onde eu ganhei experiência. Então você teve ele antes, né? Eu tive ele antes. E então você teve ele antes, foi empresária depois. Isso. E o que isso interferiu? Você viu assim, isso mudou muito depois que eu fui empresária, né?
minha criação do meu filho, né? Olha, você tem só um? Só um, Ah, eu só tá. tenho o Lucas. Então, assim... Ele tem quantos anos hoje? Hoje ele tem 7. 7 anos. Quando a gente iniciou, ele tinha 4 anos. Então, assim, por um lado eu fiquei mais próxima dele, foi uma opção para mim ficar mais próxima dele, que eu consegui... Você fala em que sentido? Do dia a dia mesmo, né? Quando você tem a responsabilidade de ser empresário, você automaticamente também consegue meio que mexer nos seus horários. Eu conseguia ficar mais tempo com ele. Eu conseguia dividir esse horário. Mas na contrapartida, a responsabilidade ela é muito grande. Você tem pessoas para você cuidar e você tem seu filho que precisa. Então, assim, eu era responsável, trabalhava em empresas, mas, como se diz, a responsabilidade não era tão grande quanto ser dona do próprio negócio e ser mãe. E ser mãe, que é uma grande e cuidar responsabilidade, exclusivamente, né, do ser mais precioso que tem para mim, que é o meu filho. Então, assim, foi um divisor de águas muito grande. É muita responsabilidade. Sim, ter um negócio É saber hoje em dia, né? tomar decisões na hora certa, no momento certo. É saber como educar seu filho, como que você vai interferir, qual que é a hora que você tomar a decisão certa, qual que é a hora que você vai ter que falar um não para eles, a forma que você vai falar, assim, ele não sentir tanto, porque às vezes você está ausente, sim. Você fica ausente. Ainda mais nesse ramo de culinária, é bem... Pega muito tempo da gente. Você passa a viver para aquilo 100%, né? Às vezes as pessoas acham que você só está ali naquela hora. Não. Acontece muita coisa no off. Desde a hora que você acorda. Você está ali, você está ensinando um para-casa, você está ensinando um para-casa para o menino, mas você está respondendo um cliente, conversando com um fornecedor, pagando uma conta, ou então você está preparando o almoço da criança e tal. Então Aí vem escola. Escola e tudo. E eu, assim, eu cuido do meu filho. Eu não tenho ninguém em casa que me ajude. Eu tenho a minha casa, eu cuido da minha casa. Eu que faço o almoço, eu que cuido da roupa. Eu sou dona de casa, empresária, mãe, esposa. É um mulherão, então, né? É uma grande mulher, né? E eu não abro mão disso, entendeu? Não abro mão mesmo. E como que depois Faz quanto tempo que a sua mãe faleceu? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Então é bem recente, né? Como que isso interferiu na sua vida de empresária? Olha, Leandro, para mim... Após a morte dela. Me ajudou a eu estar trabalhando para mim, estar sendo empresária, ter o Tanix, ele me ajudou que eu foquei lá. Porque se eu não tivesse focado no meu filho e no restaurante, eu não sei se eu teria suportado, porque a nossa relação era muito intensa. Então, assim... Você tem irmãs, né? Temos. São quantas irmãs? 3 irmãs. São 3 irmãs, total 4. 4, comigo 4. Então, assim, eu me vi na falta da pessoa, né? Depois do meu filho mais importante na minha vida, que me apoiava em tudo, que me ajudou. Então, antes da mãe falecer, você já tinha um bar? Já, ela fez passando parte... pelo processo do Covid já, Isso. com o bar aberto. Não, o bar não estava aberto, porque na época tava do Covid... pandemia, tipo assim, a gente abriu em dezembro de 2020. A gente ficou janeiro, isso, com as restrições, janeiro e fevereiro. Março fechou. Dia 8 de março fechou tudo. E aí a gente ficou 45 dias parado. Aí quando a gente voltou, que a gente estava voltando para voltar a trabalhar, a minha mãe foi contaminada e a minha mãe veio a falecer juntamente com a minha avó. E foi um baque muito grande. A mãe tinha quantos anos? Minha mãe tinha 61 anos. Bem minha mãe super nova, super ativa, totalmente independente. Ela que cuidava da minha avó. Então, assim, ela cuidava sozinha dela. Sozinha, literalmente. Ninguém ajudava. Nenhum dos irmãos. Entre 10 irmãos, somente ela que cuidava da minha avó. E tinha uma outra tia que tinha passado a ajudar a cuidar. Mas era ela que cuidava da minha avó. Então, assim, foi um baque muito grande. Ela era super ativa. Então, assim, ela me deu muita força quando eu fui abrir o Tanix. E ela tinha muito orgulho do Tanix. Imagino. Ela chegava lá, ela sentia um sonho realizado dentro dela mesma. Então, assim, ela me apoiou muito e era muito gratificante ver aquilo. Então, eu foquei no Tanix, eu foquei no meu filho. Eu foquei muito nisso, sabe? Sim. E foi o que me ajudou.
né? A conseguir ficar de pé, a palavra é essa. E como você acha que seria se ela tivesse, a mãe tivesse aqui hoje? Seria muito bom, seria perfeito. Seria a realização de grandes sonhos juntos. Ela faz muita falta. Eu imagino. Conta um pouco pra gente como que eram as suas relações. A nossa relação era, parece clichê, mas ela era a melhor mãe do mundo. Minha mãe era muito amada. Por todos? Por todos. Minha mãe era muito conhecida em Sarzedo. A Beth da Natura, o pessoal conhecia ela assim. No entanto, quando ela faleceu, né, foi um baque muito grande para todo mundo, porque ninguém esperava. Porque ela era um exemplo de mulher. Você pode conversar com várias pessoas que vai falar. A minha mãe era um exemplo de mulher. Ela era tudo isso. Eu aprendi, o que eu sou hoje eu aprendi com ela. Ela era mãe, ela era esposa, ela era filha, ela era avó, ela era empreendedora. Uhum. Ela cuidava de tudo. De tudo. E assim, eu aprendi muito, muito, muito com ela. Então assim, o que eu tenho de bom hoje... Ela deixou um grande legado, então, né? Eu posso falar que eu tenho... A minha grande inspiração é ela. Ela é a minha referência de mulher. Ótimo, tá certo, isso mesmo. Minha referência de mulher. É muito lindo ver a forma que você fala da sua mãe. Não só aqui, mas de outras vezes que a gente já conversou também. A forma que você fala dela, a forma que ela... que você tira isso de dentro você e coloca pra fora. É uma forma diferente, sabe? De se falar assim, de mãe. Cada filho fala de uma forma da mãe, né? Uhum. Mas a forma que você fala da sua é muito lindo ver você falando. E a gente vê que a gente chega até o olho enche d'água também, se comover. É muito lindo. E eu, assim, eu falo que se eu tivesse a forma que você fala dela, dá vontade de ter conhecido ela. Muitas pessoas que vão ver esse programa seu vai saber de quem eu estou falando e sabe realmente quem é, porque ela era muito conhecida. E o carisma dela, onde passava, todo mundo tinha um grande amor por ela, sabe? Ela era aquela pessoa do bem, ela que tratava todo mundo bem, ela não via maldade na pessoa, ela valorizava o que a pessoa tinha de bom. E como que foi conta pra gente um pouco do processo, do Covid, da contaminação? Olha, foi tudo... Como foi isso? Foi tudo muito rápido. Por quanto tempo? Foi nem 10 dias. Quê? Não deu 10 dias. Foi o seguinte, a minha avó estava na casa dessa tia minha que estava começando, que tinha começado a ajudar ela a cuidar. Essa tia minha estava começando a ajudar minha mãe a revezando com a minha mãe a cuidar da minha avó. Porque viu que estava muito pesado para minha mãe, então as duas começou a ajudar. Uhum. Aí a minha avó estava na casa da minha tia, e aí deu o dia da minha mãe buscar a minha avó. Minha mãe foi buscar a minha avó, chegou lá, minha tia falou assim, Beth, a mãe não tá querendo andar mais. E como a minha avó já era bem de idade, a gente achou que era coisa da velhice, dela mesma. E não, né? Aí desceu com ela, falei, vou pra casa, e aquilo a minha avó foi travando. E a gente começou a ficar preocupado e tal. Aí foi um médico lá, né, na casa da minha mãe, olhar minha avó, e é onde que levantou a suspeita do Covid. A minha avó foi internada no domingo. Ela tinha quantos anos, sua avó? 89. 89. Isso. Então aí, um domingo antes, né, internaram a minha avó e constataram que ela estava com Covid. Automaticamente, a minha mãe também foi fazer o exame, né, viu também que estava. Só que aí foi um processo que a minha mãe estava sofrendo muito, porque ela viu que a minha avó não voltava mais. Isso num domingo. E ela viu que a minha avó não voltava mais. E a minha mãe foi, que entregando os pontos. Ficou muito triste, ficou muito abalada. E ficou muito mal. Aí teve alguns acontecimentos que não vêm ao caso, né? Pessoas sabem, né? As pessoas sabem o que aconteceu. E nesse decorrer de uma semana. Muito rápido. Foi muito rápido. A minha avó ficou internou no domingo. Minha mãe, na quinta-feira, ela falou assim, eu não estou me sentindo bem, eu vou na policlínica. E ela foi na policlínica para olhar a saturação. Chegando lá, eles pediram para ela ficar internada. Ela ficou na quinta-feira. Na sexta-feira, a minha avó faleceu. Já estava internada também, minha avó faleceu.
nós pensávamos como que eu iria contar para minha mãe que a minha avó tinha falecido. Que responsabilidade. A gente pensava como que a gente ia contar para minha mãe. E aí a gente, né, já tinha tirado o telefone dela e tudo. Aí no sábado houve o sepultamento da minha avó. E no sábado teve o sepultamento. E a minha mãe continuava internada. No domingo, 9 horas da manhã, o pessoal da policlínica ligou, chamou a gente para ir, para pedir autorização para um entubamento. Aí no processo de entubamento, ela teve 3 paradas cardíacas. Aí quando foi 12h05, 12h10 do domingo, à frente. Então quando a gente fala que não deu nem 10 dias, foi muito rápido. Do domingo à frente, ela faleceu. Ela faleceu. E foi uma decisão muito difícil, porque o médico chamou a gente e falou que ia fazer o entubamento. Essa parte do entubamento é... E ela tinha pavor de falar sobre isso. Que ela tinha medo de ser entubada. Só que o médico falou pra gente, olha, ou a gente faz o processo ou ela vai sofrer. E você vai querer ver sua mãe sofrer? Eu perguntei pro médico qual que era a possibilidade dela resistir o processo de entubamento. Ele olhou pra mim e falou 50%. E naquela hora, o que você pensou assim? Eu falei, o que eu vou fazer? Se ela não passasse pelo processo de entubamento, ela não tinha chance. Se ela fizesse, ela tinha 50%. E ele falou assim, é como se a pessoa morresse afogada, se ela não passasse pelo processo de entubamento. Então estava eu e a minha irmã, a gente autorizou, não tinha o que fazer. É uma grande responsabilidade que fica na sua mão, né? Ficou. Foi uma responsabilidade gigante. E aí, quando os médicos chamaram, né, a hora que ela já tinha falecido, que eles chamaram a gente para contar, a única cena que eu me lembro é o médico tinha nas mãos um papel rosa. E a hora que ele chamou nós 4, né, minha mãe já não, meu pai mora num sítio no interior, minha mãe morava aqui. E só tava nós filhas. E aí a hora que o médico chamou a gente para falar, né? A hora que eu vi o jeito dele, a gente só falou assim com ele. Ela não aguentou, né? Ela falou, e ele falou chorando. Porque ele viu nos nossos olhos o desespero. E o médico falou chorando. Eu fiz tudo que eu podia. E ele falou chorando. E assim, aí é um desespero muito grande. É um desespero... É muito, muito, muito difícil. Não, eu imagino. É. Por isso que eu falo a todo mundo, aproveita a sua mãe, a pessoa que mais te ama nesse mundo. Claro que tem gente que não tem essa coisa. Nada é 100% nessa vida, né? Mas eu posso falar com toda certeza. Eu queria ser 20% que a minha mãe foi. Eu Pelo tive a legado melhor... que ela deixou. Sim, eu tive a melhor mãe do mundo, eu posso falar. Eu tenho muito orgulho de falar dela. Porque ela foi um exemplo de vida. E como que, após a perda da sua mãe, isso interferiu na sua criação com o seu filho? Olha, foi difícil, porque ele sentiu muito. Ele já entendia, né? Ele já entendia. Ah, então ele já entendia. Ele entendia o que estava acontecendo. Eles perguntavam pela avó, por quê? Porque minha mãe era presente, minha mãe era avó presente. E assim, ela me ajudava muito. Eu tinha coisas que eu precisava fazer, que era ela que ficava com ele para mim. Ela tinha prazer em pegar ele e ajudar a cuidar. Então assim, quando você tem aquela pessoa que te ajuda, as coisas se tornam mais fáceis, né? Então assim, ela tinha muito amor, muito carinho pelos netos, tinha paixão pelos netos. E aí eu me vi assim, sem minha estrutura, sem a minha base, sem a pessoa que mais me ajudava dentro. Sem a pessoa que eu podia contar para eu pedir um conselho. Mãe, como que eu vou fazer isso? No entanto que no ano, né,
que voltou às aulas, depois na sequência, tive muito problema com o Lucas na escola. Eu ia na escola 3 vezes por semana. Interferiu bem, né? Nossa, Deus. Ele foi muito difícil, porque era 3 vezes por semana a escola me ligava. Porque o Lucas, ele chegou a agredir uma professora. E o Lucas não vive com esse tipo de situação, ele só tem Sim. amor e carinho. Ele não tem esse tipo de criação, esse Não, exemplo? jamais, ele não tem nenhum tipo não convive com nenhum tipo de violência, nem verbal, qualquer discussão, porque as pessoas discutem. Eu nunca discuti com meu marido na frente do Lucas. A gente nunca discutiu na frente dele. Então, assim, ele sempre foi cercado de muito amor e carinho. Então, quando ele sentiu que ele, né, não tinha mais... E que ele sabia Ele claramente sabia disso. que a vovó tinha ido morar com o Papai do Céu. E ele via que eu fiquei muito triste. Isso afetou muito. Nossa, como foi difícil. E quem eu podia pedir ajuda não estava aqui mais. Por isso que eu falo, a minha mãe, ela faz muita falta, fez muita diferença. E o que é essencial para você na criação de um filho hoje? O essencial é você saber dizer o não na hora certa. É você dar muito amor mesmo. E falar não é amor também. Você falar não para o seu filho na hora certa é amor. E eu dou muito amor para ele, muito carinho, muita atenção, dedicação mesmo. Saber ouvir seu filho. Muitas das vezes ele não vai falar com palavras, ele vai falar com atitudes, que foi o meu caso com o Lucas. Ele não sabia falar, ele teve atitudes, que é onde a gente foi ver o que estava acontecendo. E que às vezes é muito mais difícil lidar com as atitudes do que com as palavras. Nossa, ele não sabia expressar. Então, assim, é você observar seu filho. Qualquer mudança de comportamento que a criança tem, você pode olhar, Leandro. Alguma coisa errada tem. Então, assim, a mãe conhece o filho, conhece. Né? Então, assim, é atenção mesmo. É abrir mão de certas coisas. É de convívio com determinados exemplos que você não deve conviver. É você ensinar, sim, o que é certo, o que é errado. É você ensinar a respeitar todos, independente de quem seja. Você tem que ter respeito pelas pessoas. É bem essencial. E é essencial e saber que ninguém é melhor que ninguém. Isso é muito claro para ele. Saber que ele é muito amado. Isso eu falo para ele todos os dias. Ele sabe. Ele tem uma autoestima elevadíssima. Vocês sabem. Ele olha no espelho e ele fala que ele é lindo. Não, mãe, eu sou muito bonito. Eu falo com ele, filho, você é lindo. Você é lindo por fora, por dentro. Então ele é bem resolvido com isso, sabe? E para mim hoje, ser mãe... E a criação influencia muito nisso também, né? E eu sempre fiz questão de valorizar ele. E ensinar o certo e o errado. Claro. Punir na hora certa. Dar o castigo merecido, castigo. Né? Violência, você não consegue nada com violência. Então, assim, e saber falar não. Você precisa falar não pro seu filho. Não ser tão permissivo. Ser mãe hoje no dia, para mim, o importante é isso, sabe? De verdade. Silvane, como você acha que a sua jornada como mãe e empresária poderia inspirar outras mulheres com situações semelhantes à história que você tem? Como que eu poderia inspirar? Como você acha que a sua história inspira? Olha, eu espero que inspire, né, as pessoas. Por quê? Porque é uma questão de valorização da mulher. Aí nós estamos falando de mulher, né? Mulher e mãe também. Isso, mulher, mãe. Mãe, empresária, mães que perderam outras mães no Covid também. Isso, então assim, a mulher, ela precisa ter a sua independência. É bom ela ter a sua independência. Talvez não seja preciso, mas é bom ela ter. E sua mãe ensinou isso bem claro para vocês, Muito, né? claro. Isso foi muito bem posto. Antes de qualquer coisa, minha mãe ensinou a gente a ser independente. Porque hoje você é mãe, empresária, formada. Sou. Né? Então, assim, eu espero mesmo que inspire, porque você tem que correr atrás. Não é fácil.
você tem que saber dedicar o seu tempo, você tem que saber dividir o seu tempo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita. Jamais, nossa, tem 1.500 defeitos. Errei muito, erro muito, mas eu tento corrigir meus erros, né? E saber que não é fácil, mas saber a hora certa de tudo. E não abrir mão jamais da sua prioridade, que é o seu filho. Eu não E abro mão. hoje, em falar dessa situação, Covid, qual que é o sentimento que isso te traz? O que acontece, Leandro? A nossa trajetória com a minha mãe, ela foi situações muito complexas. Eu falo que a minha mãe não morreu de Covid. A minha mãe foi contaminada e ela estava com a saúde frágil. Por quê? Porque minha mãe não dormia, minha mãe não comia. Ela não tinha hora para nada. A minha mãe cuidava da minha avó, sozinha. Então, assim, ela vigiava a minha avó como se fosse um bebê de meses. E aí, ela estava com a saúde muito frágil, né? Se você não dorme, se você não se alimenta bem, se você não faz uma atividade física, se você não cuida de você, então automaticamente você não está bem. A saúde, ela cai. Então, falando resumidamente, desculpa, estou um pouquinho gripada. Resumidamente, ela já estava com a saúde fraca. Então, assim, o Covid foi só como diz uma médica que conversou com a minha irmã após. A sua mãe estava com a imunidade tão baixa que ela não aguentaria uma gripe que tirou um Covid. Então, ou seja, o Covid ele foi a consequência que ela já estava com a saúde frágil. Devido a esse desgaste dela, era muita coisa. Era um cansaço físico enorme, mental. Mas, resumidamente, o Covid, ele destruiu muitas famílias. Sim. Ele Tanto destruiu. mães perderam mães, quanto mães perderam filhos, como perderam pais, irmãos. Então, assim, destruiu muitas famílias, né? Eu falo que, no meu caso, lá, em relação... A minha avó morreu de Covid, vacinada já. A gente estava, tanto comendo, a minha avó vacinou, a minha mãe ficou tão feliz, parece que ela aliviou, sabe? Uhum. E a minha mãe falou assim, nossa, graças a Deus, a mãe vacinou. E a minha mãe respirou, sabe? Com essa tensão que estava. E mesmo assim, né? Mesmo assim, ela se contaminou. Infelizmente, né? Não suportou. Também já estava de muita idade. E eu falo que foi um desastre para muitas famílias. Esse Covid, ele... Nossa, Deus. Nossa, gente, só de falar, você lembrar de reportagens, notícias, você abria Instagram, era notícia, você abria TikTok, era Covid, você abria YouTube, era Covid, televisão era Covid, jornal era Covid. Leandro. Foi um quadro, assim, terrível. Eu, assim, graças a Deus, na minha família, não cheguei a ter perda por questão de Covid, pelo que eu me lembro, por questão de Covid, não. Mas eu conheci muitas pessoas que perderam familiares e entes queridos na época do Covid. Sim. E a parte mais difícil é que você não tem o direito de ver a pessoa pela última vez. Aquele ato. Eu nunca mais vi minha mãe. E parece que a ficha não cai, né? Não. Para mim, ela vai chegar a qualquer hora. Eu nunca mais vi a minha mãe. Nunca mais. Então, assim, parece que não fecha o ciclo. Eles entregaram... Você não teve aquele ato de despedida? Não. Teve alguns que eram até à distância. Eles não deixam você chegar perto. O pessoal que carrega, né, a urna, né, carrega o caixão, eles vestem roupas, assim, eles vestiam roupas, aquelas roupas mesmo, aquelas brancas, toda fechada. Você não chega perto. O caixão é lacrado. E hoje, quando você lembra disso, você já chegou a ter certos pensamentos, lembrar da sua mãe, sonhos? Momentos que você... Nossa, sonho. E parece ser sonho tão real, que ela tá aqui, que ela voltou. Porque não fechou esse ciclo.
a gente não teve essa despedida. A gente não despediu dela. Entendeu? Então, assim, eu vi a minha mãe pela última vez indo pro hospital para olhar a saturação. E ela nunca mais voltou. Você não podia ficar com a pessoa, né? Ninguém, não podia. Nada. Então, assim, eu não vi ela mais. Ela foi e nunca mais voltou. E ficou um vazio. Um vazio, assim, será que ela vai chegar aqui um dia? E passa na cabeça. Será que ela vai voltar um dia? Mas aí vem a realidade. Mais bom hoje você tem seu filho, né? É, que foi o que... Eu falo que foi o que me fez ter força. Talvez eu tenha tirado um, mas tenha colocado outro. Eu falo suporte que ali. Foi. Eu falo que ele veio, ele é... Meu filho é tudo pra mim. Tudo. Você morreria por ele? Eu abro mão de qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é ser mãe, né? É. Ele é a minha razão da minha vida. Posso estar errada, não sei, né? Dependendo do ponto de vista de algumas pessoas. Não, o sentimento de mãe, ele é único, não tem como ninguém opinar. Mas eu amo mais ele do que eu. Eu amo muito meu filho. E pra você, o que é ser mãe, Silvane? Em palavras. Ser mãe é um privilégio. É um privilégio, é uma dádiva divina. É você descobrir o significado da palavra amor em todos os sentidos. É você experimentar do amor mais puro que pode existir, do amor mais verdadeiro. É mágico. É você olhar para aquela criança e falar assim, quanta responsabilidade eu tenho aqui. É você saber, né, dosar, é você saber enxergar também que seu filho tem defeitos, não tem só qualidade. Saber ajudar ele, né, a desenvolver mesmo. Um caráter, né? O caráter, né, a ter responsabilidades. Formar o caráter de uma pessoa. E você tem que ajudar da melhor forma possível. E o quão grande é essa responsabilidade, hein? Que está na mão de uma mãe. Isso. E saber dosar. Dosar mesmo. Saber, igual eu falo, dar muito amor mesmo. Mas também saber a hora certa. De puxar a orelha. De mostrar para ele que a vida não é flores. Só flores. Arrasou! Muito obrigada. Eu te agradeço por ter aceitado o convite, de vir participar, de ter coragem, ser corajoso de vir contar, né? Que hoje em dia é um grande desafio você expor um pouco da sua vida a público, ainda mais sendo empresária, né? Dona de um estabelecimento na cidade e vir, né, ter coragem. É muita coragem da sua parte. Eu fiquei muito feliz de ter podido participar, de vir cá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso na sua vida. Sempre, eu que agradeço. Sempre. Tá? Agradeço de coração. Para mim é uma honra estar aqui, igual eu te falei. É um privilégio estar aqui, né? Eu tenho uma consideração muito grande por você. Você sabe disso. Por todos, né? Que tá com a gente. Então, assim, o dia que você me disse, me falou, eu fiquei, nossa, eu não acredito. Fiquei muito feliz de coração. Posso dar um abraço? Obrigada, viu? A carreira. Amém. E eu quero finalizar te presenteando com um presente muito lindo para você. Primeiro eu quero começar te presenteando com essa caneca que a WC Personalizado Ai, fez. que lindo. Que é a caneca do nosso quadro. Olha. Essa caneca lindíssima aqui. E você sabe o
que eu gosto de café. Caneca. Você sabe que eu amo caneca. É verdade, lá. E que eu adoro café na caneca. Na caneca. Não adianta, se não for, não tem graça. Dar copo de plástico, copo de vidro. Não, vai ser muito útil. Você sabe Mas que é eu bom amo. tomar um café numa caneca. Eu e agora amo. você vai ter a do quadro para você tomar a caneca. Ó, tomar um café na caneca do quadro. Ou você pode também, de vez em quando, colocar no estante lá, assim, para decorar. Quando alguém chegar na sua casa, vai falar assim, ó, uma caneca diferente, nunca vi essa. Eu falar, essa aqui é lá do quadro que eu participei do Lelê, do Mães que Inspiram. E quero te presentear com mais um aqui. Obrigada. Que é a Ponto H, modas masculina e feminina, mandou para você. Muito obrigada. Vale compra de R$200 para você muito aproveitar. Obrigada. Ficar mais lindo, comprar uma roupa. Muito obrigada ao Ponto H. Pode ter certeza que eu vou lá comprar uma roupa bem bonita. Vai lá, aproveitar. Ponto H é top, viu, gente? É verdade. E eu espero que você tenha ficado muito feliz de ter participado, tá? Boa sorte na sua vida, na sua carreira. Obrigada. Boa sorte para outras mães também que vão vir aqui. Vai acompanhando também com a gente. E é isso aí, gente. Muito obrigado por você que ficou até aqui acompanhando com a gente. Sou muito feliz com mais um episódio. Acompanhe os próximos também. E é isso. Um beijão e até o próximo episódio. Obrigada.